Glória a Deus, queridas. Cada tempo, cada situação que nós vivemos, traz para nós ensinos, aprendizados, não é verdade? Cada momento, cada situação, Deus sempre nos revela coisas grandiosas da sua parte. E Deus quer nos deixar sensíveis mesmo, né? Diante de cada uma delas. Então, às vezes a gente, como se eu escutasse agora, viu agora no meu ouvido. Eu estou tão cansado. Como se eu ouvisse o clamor de muitas. Estou tão cansado. Mas o teu Consolador, aquele que te traz o descanso, Ele está aqui. E Ele vai fazer isso. Nós vamos ouvir a voz do Pai. Que às vezes a gente acha, queridos, que precisa chorar para sentir a presença. Mas não é assim. A gente pode sentir a presença sem chorar. Mas a gente pode chorar também. O que a gente tem é que estar sensível ao Espírito Santo. A voz do Espírito Santo que está falando conosco. O Senhor está falando conosco neste tempo, queridos. Tudo está tentando dispersar a nossa atenção e o Senhor está querendo atrair a nossa atenção. Atrair a nossa atenção, chamar a nossa atenção para Ele. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito Santo. Cala as outras vozes, Pai. Cala as outras vozes. Sopra sobre nós. Queremos sentir. Queremos ouvir. Isso está disponível para nós. Ecoa, Espírito do vivo Deus. Nós te desejamos. Mais do que o que tu podes fazer. Nós desejamos a Ti. Mais do que um lugar. Nós desejamos a Ti. Queremos viver isso, Pai. Como filhos. Como filhas. Você consegue compreender que você é? O Senhor mostrou, queridas, que muitas não conseguem ver as virtudes que estão dentro de você. Mas Deus vai revelar a cada uma de nós. Grande é o teu nome. Grande. Digno. Majestoso. Glorioso. Santo. Santo. Como precisamos de Ti. Como precisamos da Tua presença. Como precisamos, Pai. Tu és a força do Teu povo. Tu és a esperança viva. Tu és o consolo em meio às batalhas. Tu és, Jesus. Tu és aquele que nos centra, para que nós venhamos a andar, Pai, nos Teus caminhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Diga para Ele, queridas. Diz, obrigada, Jesus, eu quero Te conhecer. Eu
quero te conhecer, Jesus. Eu quero te conhecer. Quero te conhecer na plenitude. Eu quero te conhecer nos dias difíceis. Eu quero te conhecer nos dias bons. Eu quero te conhecer em meio às adversidades, à escassez. Eu quero te conhecer quando tudo está bem. Quando tudo está, Pai, favorável, eu quero te conhecer o tempo todo. Tira, Pai, o foco das dificuldades. Agora, Senhor, no poder que é no nome de Jesus, que nós venhamos a entronizar a Tua presença agora, Pai. Em nome de Jesus. O Senhor falou comigo, queridas, a respeito das nossas mesmas dificuldades, das nossas circunstâncias, dos nossos traumas, do nosso sentimento de impossibilidade, que está sempre latente dentro de nós, né? Mas, eu não consigo, eu tenho medo. E o quanto nós precisamos aprender a confiar no Senhor e deixar Ele nos ensinar o caminho. Abre a tua Bíblia aí, 1 Samuel capítulo 30. Vamos começar a ler do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: quando Davi e os seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado o Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiras as mulheres que lá havia, desde a mais jovem até a mais idosa. Não mataram ninguém, mas conduzindo-as, prosseguiram em seu caminho. Ao chegar a Ziclag, Davi e os seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então, Davi e os seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. Diz assim: choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Diga assim: Davi fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Nós vemos aqui, queridas, que Davi, ele estava ali fugindo das perseguições de Saul. E ele pensou, né, teve uma ideia brilhante, como que Saul não vai me encontrar? Eu vou para o terreno inimigo, né? Eu vou lá e vou me juntar lá com os filisteus e ele não vai me encontrar. E ele foi lá para a terra dos filisteus. E Davi, juntamente com seus 600 homens ali, num determinado momento, decidiu, né, que o rei lá de Ax, o governador de Ax, decidiu que eles iriam lutar contra Israel. E quando eles decidiram para essa guerra e para essa luta,
esses governadores filisteus disseram assim, não, que eles não confiavam em Davi para que ele estivesse ali na batalha, porque ele podia desistir e que era o seu povo e podia ser favorável ao seu povo, e acabou que dispensaram Davi e os seus homens, e eles voltaram lá para Ziclag. E quando eles chegaram lá, para surpresa, estava tudo destruído. Tudo que ele mais amava, tudo que eles tinham conquistado ali, todas as coisas que eles traziam, todas as coisas que eram deles, todos os tesouros preciosos que eram seus familiares tinham sido levados. Eles se desesperaram. E a palavra de Deus diz que até eles não terem mais força. Diz ali, vamos ver onde é que está o versículo ali. Acharam já no 4? Então Davi e seus soldados choraram em alta voz, até não terem mais forças. E nós vemos que, diante dessas situações, que todas nós vamos enfrentar dia a dia, porque a palavra de Deus nos diz, no mundo tereis aflições, né? Tem de bom ânimo, não é? Dia a dia o Senhor nos ensina que nós vamos passar por muitas situações. Nós temos vivido isso. Quantos dos nossos familiares perderam tudo? Perderam a esperança. Quantos de nós temos visto as coisas acontecendo ao nosso redor? Tudo isso já preparando o caminho para o Senhor. As coisas vão acontecer. Só que o nosso foco não pode estar mais nas coisas. Não pode estar mais nas ofensas. Não pode estar mais nas circunstâncias. Nas perdas. O nosso foco precisa estar no Senhor. E por isso, quando nós entendemos que as coisas vão acontecer, há um poder de superação. Há um poder de superação em meio às circunstâncias. Há um poder de superação em meio às dores. Há um poder de superação em meio às aflições. Há um poder de superação em meio às impossibilidades. Há um poder de superação em meio a tudo aquilo que nós vamos viver. Porque Deus, Ele é poderoso para fazer. O Espírito Santo, Ele vem sobre nós para nos fortalecer, para que a gente consiga superar as adversidades. E não só isso, queridas. A gente não vence só as adversidades. A gente adquire conhecimento. A gente amadurece. A nossa fé é fortalecida. Para que a gente viva um novo tempo no Senhor. Viva algo novo. Viva a restituição. Viva o renovo. Uma nova história. Vire a página. Você está disposta a virar a página? Sabe por quê? O Senhor falou ao meu coração que muitas vezes a gente não está disposta a virar a página porque a gente aceita ficar na dor, na lamentação, na dificuldade. Muitas vezes a gente não quer virar a página. E Deus está nos ensinando e a gente continua ouvindo a voz da nossa alma. Se a gente não estiver disposta a virar a página, o renovo de Deus não vai vir. Se a gente não estiver disposta a virar a página, o consolo de Deus não vai vir. Mas eu tenho convicção, queridas, que se você decidir hoje virar essa página, algo novo de Deus vai vir sobre você. Restituição, direção, o poder de superação, viver algo novo.
Eu posso viver algo novo. Mas eu olho, mas está tudo destruído, eu estou cansada de viver, estou cansada de passar isso. Estou cansada de passar necessidade, eu estou cansada de viver. E o Senhor diz, é tempo de virar essa página, minha filha. É tempo de reconhecer quem eu sou. É tempo de reconhecer aquilo que eu conquistei. E o nosso coração começar a engrandecer aquele que pode fazer todas as coisas. Aquele que pode trazer sobre nós todas as coisas. Muitas vezes a gente desanima quando as coisas fogem do nosso controle, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente acha, né? Quando a gente é atingido pelas situações, os traumas, pelas circunstâncias, pela dor, pela traição, não é? A gente desanima, a gente pensa, não, eu não quero mais isso. E quantas vezes nós abrimos mão daquilo que Deus tem para nós? Mesmo que a gente esteja fazendo a obra, mesmo que a gente esteja lá na nossa casa, muitas vezes estamos abrindo mão daquilo que Deus nos entregou, que é o tempo de comunhão com Ele, que é o tempo que eu tenho com Ele, de ouvir o que Ele tem para mim, para saber o que Ele está falando, para me fortalecer e eu realmente realizar. Precisamos ter coragem de continuar, queridas. Quando as pessoas falam, como é que diz quando a gente fala da pessoa? Reputação. Quando a tua reputação está indo, quando as pessoas olham para você e a tua reputação se foi. Não é? Quando eu penso, hoje eu pensei em muitas coisas, eu pensei assim, Senhor, quando tu estavas indo para a cruz, tu estavas só. Tu estavas só. E muitas vezes, queridos, a gente espera reconhecimento por causa daquilo que a gente passou, por causa daquilo que a gente está passando. A gente espera que as pessoas vejam, mas Jesus já está vendo o que você está passando. E Ele está com você. Você tem a plena certeza que Jesus, Ele está com você. Ele está aí te aperfeiçoando, está te falando quem você é. Você pode estar pensando assim, ó, pai, mas eu estou tão cansada, olha só, meus filhos não me reconhecem. Eu estou cansada porque eu faço, meu marido não reconhece quem eu sou. Eu estou cansada, pai, meu trabalho, faço, não reconhece quem eu sou. Olha só, você precisa reconhecer quem você é, porque daí você não vai esperar mais que ninguém reconheça. Você precisa saber as virtudes que estão dentro de você, porque senão você vai esperar sempre que alguém diga, que alguém concorde, que alguém diga para você. Mas a gente não precisa mais ouvir de ninguém. A gente precisa saber quem a gente é, saber o que Deus nos deu, saber aquilo que o Senhor conquistou, para que a gente fosse estabelecida. E eu acho tão maravilhoso, porque em meio a todas as situações, quando a gente está sendo espremido, Deus está, aparentemente, o esmagar parece uma humilhação, né? Mas Ele está formando uma grande mulher aí. Porque é ali que Ele está te ensinando. Tem que te calar para te falar, te calar para te falar algo. Ele te cala para te falar. E a gente precisa ter coragem diante de todas essas situações para continuar. Mas mesmo quando tudo tenta parar. Mesmo quando tudo diz que não. Coragem para perdoar. Mesmo quando a gente tem um motivo. Você tem um motivo? E o Senhor está te dizendo, tenha coragem de perdoar, ainda que você tenha um motivo. Deus nos dá capacidade para superar.
Deus nos dá capacidade, ainda que as situações pareçam adversas. Deus nos dá capacidade para superar. Esse é o poder de superação do Espírito. Parecia que tudo tinha terminado. Parecia que já não havia mais esperança. Os discípulos voltaram para as suas obras. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Esse é o poder de superação do Espírito que vem sobre nós. Essa mesma vida que veio sobre Jesus. Esse mesmo Espírito que ressuscitou Jesus. Ele está sobre nós. Para nos fazer superar as adversidades. Nos fazer superar as palavras, as ofensas, as dores, os traumas. Se nós não superarmos, queridas, muitas vezes a dor ela tem poder para nos aprisionar. E se a gente não permitir que o Espírito Santo nos faça superar, a gente fica refém daquilo. Vai entender, tá? Fica tranquilo. Deus é bom. O que não pode acontecer é nós queremos permanecer nessa condição. Porque se a gente escolhe, é incrível, mas assim, Senhor, eu não escolho, eu estou pedindo, me cura, me cura, me cura. Daí a coisa acontece e você fala, e daí não ouve a Deus. A gente tem que querer sair dali. Querer sair dali não é agir do mesmo jeito que a gente estava agindo. Querer sair dali é aprender a confiar no Senhor. Aprenda a confiar no Senhor. E a gente vai ouvir a voz do Senhor e dizer assim, Senhor, eu não achei que era fácil assim. Por isso que eu falava. Eu disse isso pro Pai. Eu creio, queridos, que Deus vai falar com vocês. Deus vai tocar algumas mulheres, eu creio. Já fala para o Pai, eu quero sair, Pai. Eu quero sair. Sempre nós vamos ter algo para nos desafiar, sempre. O que está te desafiando agora? São as ofensas? As traições? As calúnias? O que está te desafiando? Sempre vão existir perseguições. As pessoas vão nos perseguir. Vão levantar todo tipo de injúria contra nós. Vai acontecer. Esses são os tempos. Nós precisamos superar. Há um poder de superação que Deus nos entregou. Há um poder de superação que o Senhor nos entregou. Porque as adversidades, elas vão estar aqui ao nosso redor. Dia a dia, nós vamos viver situações. Nós vamos ter que aprender a lidar para recebermos renovo, para recebermos restituição, para aprendermos a virar a página, recomeçar, levantar lá do monturo e dizer, Pai, Tu restitui. De levantar lá do monturo, do vale de ossos secos, porque é esse o poder de superação, o poder de restituição do Espírito Santo. Glória te damos, Jesus. Esse é o poder de restituição. Salmos, capítulo 30, versículo 5. Quem sabe? O choro dura uma noite,
Mas a alegria, ela vem? O choro vai vir, não vai? Mas eu preciso saber que ele tem um começo e um fim. Porque a alegria, ela vem pela manhã. Ele não está dizendo isso? Hã? Ele está dizendo que tem um começo e tem um fim. A gente chora. A gente chora. Mas a gente se alegra, sabe por quê? Porque o poder de superação vem sobre nós. A gente chora, a gente clama ao Pai. E o poder de superação vem sobre nós e a gente se levanta. E continua para viver um novo tempo, para viver uma nova esperança, para viver o renovo, para viver a novidade de vida que o Pai tem para nós. Quem pode parar o agir de Deus? Quando os discípulos deles eram confrontados, dizia assim: você vai para o cárcere se você continuar pregando essas doutrinas falsas. E eles diziam: como podemos obedecer a vocês e desobedecer o Pai? É isso, queridas. Nós temos que aprender a superar as nossas dificuldades. Se você tem dificuldade com alguém, você vai ter que aprender a superar isso. Se você tem dificuldade no teu casamento, você vai ter que aprender a superar isso, porque você vai precisar aprender a ser aquilo que Deus te estabeleceu. Nós precisamos aprender a superar, é isso. Eu digo para Deus assim: Deus, como que eu vou superar? Eu dizia para o Senhor, né? Tantas coisas. Eu estou rindo, queridas. Mas eu já chorei muito. E eu estou rindo, porque a minha esperança está no Senhor. O meu Redentor vive. O meu advogado é Jesus Cristo. E Ele é fiel, justo. E Ele advoga em nosso favor. Ele nos justifica. E porque Ele nos justifica, dia a dia nós podemos viver, receber perdão, reconciliação. E quem fala a nosso respeito é o Pai. Ele é a nossa alegria. Ele é a fonte de alegria. E o que eu quero te dizer? Ele é a fonte de alegria. Essa fonte não é circunstancial. Essa fonte é eterna. Nós podemos beber dela todo o tempo. Você pode beber dela todo o tempo. Quando está com a dor, quando está ofendida, a fonte não é circunstancial, ela é eterna. Beba dela. Beba da água da fonte da vida. Desfrute do que o Pai tem preparado para você. Você não está entendendo que as circunstâncias te levou a um lugar. Você não está entendendo que Deus teve que te pegar e te levar até esse lugar. Você está entendendo isso? Pai, mas eu estava passando isso, Deus. Quem está me vendo? Eu estou cansada de viver, estou cansada de ouvir isso. E Deus estava te levando para esse lugar. Deus estava te levando para esse lugar. Deus está te preparando, querido. E você está preocupado com as ofensas? Você está preocupado com o que as pessoas estão falando a teu respeito? Você está preocupado com a dor, com a opressão? A fonte não é circunstancial. Ela é eterna. Beba. Desfrute do que o Pai tem preparado para você. A fonte nos fortalece, ela nos faz vencer qualquer tipo de situação, qualquer situação. E seja boa ou ruim,
seja boa ou ruim. Ah, queridas, eu queria que vocês sentissem assim aquilo que eu estou sentindo aqui dentro do meu coração. É uma alegria, mas é um choro ao mesmo tempo, eu não sei explicar para vocês. Mas que o Senhor derrame sobre nós, em nome de Jesus Cristo. Nós temos que aprender a superar o dia mau, a superar o nosso passado, a superar nossos traumas, os nossos medos. Muita gente tem medo aqui, ó. É isso que o Espírito Santo está me revelando. Muita gente anda com medo. Sabe que quando eu recebi um diagnóstico daquela minha dor de ouvido, perfurou meu tímpano. E quando eu cheguei na médica, ela falou assim para mim, ó. Então, perfurou o teu ouvido, aquela inflamação, o teu tímpano. E se você... A gente vai ficar tentando um tratamento uns 3 meses. E se você não conseguir recuperar, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Daí a gente tira um pedaço de pele daqui. E eu falei assim, Deus, eu não aceito isso. E o que o Senhor está me falando? Sabe o quê? Que tem pessoas que têm medo. Medo da enfermidade. Medo da morte. O que o Senhor tem preparado para você? É a eternidade. Eu quero te dizer, beba da água da fonte. As incertezas são supridas nele. Ele vai te suprir. Quem pode declarar algo sobre nós? Ah, vai ter que fazer cirurgia. Ah, vai ter... Deus. O Senhor detém toda a palavra. Os decretos vêm do céu. Eu trago a existência em nome de Jesus. Eu trago a existência que o Senhor tem. É por isso que eu acho que eu fiquei meio surdinha, assim, sabe, gente? Que as pessoas falam assim, eu não ouço muito. A gente tem que aprender a superar, queridas. O que eu estou querendo te dizer é que você vai ter que aprender a superar. Às vezes você olha, parece que está a carga toda por cima de você, né? Mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Deus, eu estou sozinha. O Senhor está te fortalecendo para que tu consiga vencer, para que tu consiga fazer. Saiba de uma coisa, não é a tua força. Entenda que não é a tua força, é a força do Pai vindo sobre você, para que você possa fazer e glorificar o nome dEle. Glorificar o nome dEle. Porque é Ele que está te dando força para superar, é Ele que está te dando força para estabelecer, é Ele que está te dando força para fazer. Ela não está vindo de você, vem dEle, da fonte. Deus está fazendo, queridas. Nós temos que aprender a superar esse dia mau, os nossos traumas. O que as pessoas te fizeram? A gente vai ter que superar. Você está disposta a virar a página? Estou te perguntando. Você está disposta a virar a página? Sem ficar. Mas foi isso que aconteceu. Mas não interessa o que aconteceu. Sabe como a gente dissesse, o Espírito Santo assim, ó. Fica tranquila. Só confia e vem. Só entrega. O se deixa. O Senhor está fazendo uma obra poderosa. Ele está nos levando a viver a verdade, queridas. Parece que vai ser impossível, mas tudo é possível ao que crer. E nós podemos desfrutar disso. Davi, ele ficou profundamente angustiado, né? Porque aqueles homens ali falavam em apedrejá-lo. Meu Deus do céu, olha só, a gente pensa assim, todos os piores homens que podiam estavam ali do lado dele, né? Os endividados, as pessoas que tinham traumas, todos os problemas ali estavam ali com Davi. E aí,
Davi ajudando aquele povo, ele diz assim, não, agora não deu certo as coisas, agora a gente vai apedrejá-lo, porque a nossa família foi levada, não deu nada certo. E Davi estava ali desesperado. Ele chorou até não ter mais força. Até não ter mais fôlego, né? Não tinha mais força, estava exausto. E quando nós vivemos a dor da exaustão, nós vivemos essas dores, esse tempo, nós temos dificuldade de enxergar, de fato, a saída. Onde que é a porta mesmo? Ele foi para onde? Para o Pai. Ele foi para a presença de Deus. É isso, querido, sabe por quê? Porque quando vem o dia mal, quando vem a dificuldade, a gente vai olhar para o outro, né? Ora por mim, por favor, eu estou tão mal. E o Espírito Santo está te dizendo assim, eu estou te esperando, meu amor. Estou te esperando para falar contigo. A gente vai lá e tenta achar uma justificativa, culpa para alguém. Não, porque é por causa disso, já estou cansada de viver isso, estou cansada de ouvir essas coisas. Não quero mais viver isso. E o Espírito Santo está te dizendo, sabe o quê? Quero falar contigo. Deixa eu falar contigo. Se você estiver disposta a virar a página, o Espírito Santo vai falar contigo. Sem lançar justificativas. Quando a gente está vivendo essa dor, essa dificuldade, a gente tem dificuldade em enxergar a nossa identidade, a nossa origem. As decepções, elas tentam fazer que a gente abandonar tudo. Vou abandonar tudo. Por quê? É mais fácil abandonar, não é? É mais fácil a gente deixar. Mas quando a gente vai para a presença de Deus, o poder de superação vem sobre nós. Quando nós ouvimos a voz de Deus, o poder de superação vem sobre nós. O Senhor nos levanta, o Senhor nos dá direção, o Senhor nos faz confiar, o Senhor nos traz renovo, o Senhor nos traz esperança. Quantas aqui tem tantas virtudes que você mesmo não vê? Sabe, quando as pessoas estão ali na minha frente, eu já começo a ver ali, a pessoa é comunicativa, ela começa a rir, é engraçada. Eu gosto de gente engraçada, porque como eu sou meio fleumática, para mim tudo é assim, não, tá bom, tá assim. Aí quando a pessoa é bem engraçada, eu gosto disso. Eu amo isso, na verdade, gente. Verdade. Porque ela é tão diferente de mim, e eu fico olhando assim. Aí a pessoa diz assim, pastor, mas eu queria ser séria. Porque ela olha a virtude na outra, mas não olha nela, né? Ela olha tudo de bom que tem no outro, não vê o que ela tem. Aí um dia eu falei assim, nossa, como eu acho maravilhoso o agir de Deus. Tu és comunicativa, eu vejo as virtudes de Deus sobre a tua vida. E ela começou, mas eu sempre quis ser assim, séria, que as pessoas me olhassem e vissem que eu sou uma pessoa séria. Gente, você tem que ser o que Deus te formou. Tá tantas virtudes que tem dentro de você. Às vezes eu dizia assim, eu queria tanto ser engraçada, contar piada. Gente, assim, a minha filha, ela conta uma piada, todo mundo ri. Eu conto a piada, ninguém ri. Nem eu. É assim, gente. A gente tem que entender as virtudes que estão sobre nós. Quanta coisa maravilhosa tem sobre você. Você está olhando a virtude do outro. Nossa, eu queria ser assim. Queria ter esse dom, essa unção. Nunca parou para olhar o tamanho da tua. Porque você olha para você e sempre não enxerga quem você é no Senhor. Você quer mudar a tua visão. As situações adversas não podem te parar mais. Você tem que saber quem você é, você tem que saber a sua origem.
Você tem que saber a sua origem, porque senão o que as pessoas fazem vai determinar o que você é, aquilo que você vai fazer. E isso não pode mais acontecer nas nossas vidas. A gente tem que saber quem a gente é, a nossa origem. Não é porque as pessoas dizem, porque agora eu vou te apedrejar, porque as coisas não deram certo, porque você não é um bom líder. Que isso vai determinar quem a gente é. Quem fala quem a gente é o Pai. A gente precisa saber a nossa identidade, a nossa origem. Esse é o poder de superação. Porque senão, quando as ofensas vêm, quando as pessoas lançam todo tipo de calúnia, de difamação contra você, você vai saber o quê? Ir lá, morrer espiritualmente, decepcionada com as pessoas, porque onde tem pessoas vai haver situações, e vai mesmo, porque onde tem pessoa vai haver falha, erro, inclusive o meu. Mas isso não vai determinar nada. Porque Deus continua no controle, Ele continua falando, Ele continua estabelecendo, Ele continua determinando todas as coisas. E cabe a nós ouvirmos. Cabe a nós ouvirmos a sua voz. Você precisa reconhecer as tuas virtudes. E Deus quer que a gente supere tudo isso. Sejamos curadas, venhamos aprender com a dor. Sabe por quê? Porque ela está gerando maturidade para mim e para você. A gente está crescendo, desenvolvendo. Quando eu vejo, eu me alegro no Senhor. Porque eu vejo que apesar, né, de falhas, que eu vejo tantas coisas que eu preciso ser aperfeiçoada, mas eu também vejo coisas que o Senhor já tem feito, já realizou. Isso é maravilhoso. Porque senão a gente vai viver buscando algo no outro, e não aqui dentro. Viver procurando algo no outro. Ai, queria ser assim, eu queria... Ai, já... Isso aqui, tudo aqui, A mente é a coisa, a nossa sabotadora. Queria ser assim, queria... E, na verdade, a gente não olha aqui. Está aqui. Está aí. Coisas grandes, maravilhosas, que a gente não vê. E a decisão de se levantar envolve a escolha de vencer a nossa dor. Sair dessa prisão da dor e viver o renovo, a restituição, o novo tempo, a cura. Davi, diante daqueles amargurados, diante daquela situação difícil, opressora, a palavra de Deus diz o quê? Porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Para sair do choro e entrar na superação, a gente precisa se fortalecer no Senhor. Decidir sair dessa condição, aceitar o consolo de Deus. E a palavra de Deus diz, quando ele foi fortalecido no Senhor, gente, olha que coisa mais maravilhosa. A palavra de Deus gera esperança, não está gerando no teu coração? Pode estar gerando muita esperança no meu coração. Porque eu estou falando de algo real, queridos. Eu não estou falando de algo que não é real. Estou falando de algo real. E o Senhor está gerando muita esperança no meu coração. Ele foi fortalecido no Senhor. Feriu-os Davi desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. E nenhum deles escapou, senão só 400 moços que montados em camelos fugiram. Assim, Davi salvou tudo quanto haviam tomado os amalequitas. Também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem filhos, nem filhas, nem despojos, nem nada do que lhes havia tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Quando ele foi fortalecido no Senhor, ele se levantou e guerreou.
guerreou por aquilo que Deus tinha para ele, guerreou por aquilo que Deus tinha dado para ele, e ele foi restituído por Deus. Não espera que as coisas aconteçam, não espera que as coisas aconteçam, você precisa se fortalecer no Senhor, se levantar, destrar tuas mãos para a batalha, e fazer o que Deus te chamou para fazer. Não dá ouvidos para aquilo que tenta ofuscar, queridos. Ouça a voz do teu Pai. Busca a presença, a fonte, para que você seja fortalecida, levantada, estabelecida, para que você guerreie, peleje o bom combate da fé e se levante para fazer o que Deus te chamou para fazer. Eu quero te dizer uma coisa, eu vou falar para algumas mulheres aqui, que eu creio que Deus está falando para você, para o teu casamento. Eu vou contar para você que, muitas vezes, eu bati de frente com meu marido. Mas eu quero te dizer uma coisa. Quando eu aprendi a ouvir e buscar no Senhor, e descansar no Senhor, eu consegui ir lá, diante de todos os embates. Eu ia lá, amor, tá bom, nós vamos vencer. Deus vai falar conosco. E Deus começou a mudar o coração dele, porque eu não resisti ao agir de Deus. Eu não quis mais ter razão. E Deus começou a mudar o coração dele. Eu sei que Deus está falando contigo. De a gente aprender a ser carinhosa. De a gente aprender a não colocar o nosso coração em tudo aquilo que Ele precisa oferecer, tudo aquilo que eu preciso, vai me saciar de tudo aquilo que eu preciso. Não vai. A fonte vai te saciar, para que você possa fazer. Está atribulado, está coisa tudo acontecendo, falando coisa para ti. Amor, vem cá, calma, vai dar certo, vem cá. Vai dar certo, a gente vai conseguir. A fonte vai te deixar segura. Quando a gente entende, queridas, e é fortalecida no Senhor, Deus opera coisas grandes, nos restitui. Nós recebemos os despojos da batalha, sabedoria, conhecimento, direção, a maturidade, um novo tempo. E nós precisamos aceitar sair dessa condição. Aceitar sair dessa condição. Eu vou te dizer, quanto tempo a gente está vivendo esse ciclo aí? Quanto tempo? A esperança. Decida virar a página, a esperança. Há um novo tempo aí. Deus vai fazer coisas grandiosas na tua vida. O Senhor está te dizendo, não temas porque eu sou contigo. Isaías 41:10. Não te assombres porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo. Ele nos ajuda, Ele é a nossa força. E a gente precisa entender. A gente perdeu entes, perdeu pessoas que a gente ama. Muitas vezes vivemos coisas tão difíceis. Mas a vida continua. A vida continua. Nós precisamos terminar nossa carreira, guardar nossa fé. A vida continua, eu quero te dizer, a vida continua e a gente precisa viver o que Deus tem para nós.
Nós vamos passar o luto, vamos passar situações, mas a vida vai continuar e a gente precisa viver o que Deus tem preparado para nós. A gente precisa aprender a superar. E superação não é amnésia, a gente vai esquecer. Não, a gente vai lembrar. Mas a gente decide continuar apesar disso. Eu decido continuar apesar disso aí. Passou. Eu vou mudar isso. Vou mudar. Eu sempre digo assim, Deus, não é possível, né? Quando tem 10 pessoas falando algo de mim, assim, não é possível. As 10 estão erradas, eu estou certa. Não, né? Então, assim, tá bom, Deus. Então, vou... Fala comigo, então. Não aceito isso aí, não. Mas, fala então. Aí o Espírito Santo vai lá e diz assim, ama elas. Eu digo, como assim, né, Deus? Quer amar? A pessoa vem, fala de ti, aí tu vai lá e ama. Tá, mas por que não, né? Tá bom. Daí a gente ama e a pessoa vem. Ai, pastor, me perdoa. Falei isso. Te achava tão antipática. Te encontrei no mercado, tu não falou comigo. Deus é tão bom, né? Ele quer curar, queridas. Ele é bom. Ele é bom. O tempo todo, Jesus é bom. Ele quer falar com a gente. Ele quer tirar essas coisas que estão dentro da gente para colocar virtudes. Porque só o amor dele vai alcançar. Só o amor dele vai alcançar aquilo que muitas vezes as nossas palavras não alcançam, queridas. Recomece, se levante, tem renovo, tem cura. A vida continua. A gente tem que superar. Na presença, na fonte, há poder de superação. Deus tem preparado algo novo para nós. Como a palavra de Deus diz, nenhum olho viu, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E eu creio que o Espírito Santo, ele é fofoqueiro. E o que o Senhor falou para mim é que muitas aqui têm passado dificuldades mesmo. Dificuldades na sua alma. Olha só, quando a gente tem um problema de identificação, sabe? Está tudo assim meio fio desencapado. A gente não sabe a origem, não sabe nada. A origem. A gente acha que sabe. Não, eu sei que eu sou, ninguém vai passar perna em mim. Ninguém... Aí, não sabe não, não quero te dizer nada. Aí a gente vai lá e procura alguma coisa, né? Tem que ser. Então eu vou lá, aí eu faço 10 horas de academia. Não, tem que ser alguma coisa. Aí tem que ser a melhor no meu trabalho. Não, porque eu tenho que ter um título. Não, tem. Não sabe quem tu é. Antes de tudo isso, você já era. Antes de qualquer coisa, você já era. Deus só está consolidando isso dentro de você. Todos nós precisamos nos preparar para passar pelas situações adversas. Sempre haverá saída no Senhor. Sempre haverá um novo tempo. Sempre haverá solução no Senhor. Quando a gente decide viver, quando a gente decide perdoar, quando a gente decide viver uma nova história, sempre vai haver solução. Sempre vai haver resposta. Sempre. Deus é um Deus de consolação. Quando Davi ele foi fortalecido no Senhor, o poder de Deus veio sobre ele. O poder do Espírito veio sobre ele. O poder do Espírito que opera o sobrenatural. Que conquista todas as coisas. Ele estava sem esperança, né? Levaram tudo.
Mas ele foi fortalecido no Senhor. Deus nos chama a esse lugar de consolo, a esse lugar de resposta, a esse lugar de cura, a esse lugar de aprender com Ele. Eu queria que você fechasse os teus olhos. Glória te damos, Jesus. Fecha os teus olhos. Damos honra a Ti, Jesus. Damos honra à Tua palavra. Damos honra ao Teu Espírito. Não queremos nos distrair, Senhor. Queremos ir à fonte hoje. Queremos ir à fonte. E sermos saciados e fortalecidas em Ti. Creio que muitas aqui até não sabem que tudo isso que você está vivendo é em razão desse trauma aí mesmo. Todas essas questões que estão aí, como feridas na tua alma, aonde você culpa as pessoas, tem a ver com isso aí, exatamente com esse trauma. Você está disposta a virar a página? Você está disposta a ser consolada pelo Espírito Santo? Você está disposta a entregar suas razões? Clame pela manifestação do céu, clame pela presença dele aqui na tua vida agora tocando você. Clame ao Pai. Clame pela consolação do Espírito Santo. Quero convidar você que está nos visitando, que nunca aceitou Jesus, nunca fez uma oração entregando a tua vida. Você que muitas vezes está aqui e que uma vez você já fez oração, mas você desviou, você esfriou. Eu te convido a fazer uma oração. Levanta a sua mão, quero orar por você. E ora assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus, eu te reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço, Pai. Eu reconheço, Pai, que eu pequei, que eu sou falha, Senhor. Senhor. Mas agora eu quero viver. As tuas promessas sobre a minha vida. Eu entro no novo tempo, para viver o renovo, uma nova fé, uma nova esperança. Em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que todas as coisas do meu passado ficam para trás. E eu tomo posse agora do novo tempo que o Senhor tem para mim. O tempo de cura, de restauração, de renovo. Em nome de Jesus. Eu oro, Pai, por cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus, que oraram. E eu te peço, traz sobre elas o renovo, a esperança, a fé, Pai. Direciona, dá experiências extraordinárias contigo. E que elas desfrutem de toda a plenitude que há em Ti. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridas. Eu quero te dizer, ainda você estava com dúvida. O Senhor está te dizendo. Você pode virar a página. Você estava com medo.
Você pode virar a página. Você estava cansada. Estou cansada de orar, já faz 10 anos isso, Deus. Você pode virar a página, um tempo novo para você. O Senhor está curando você. A gente precisa entender e entrar no novo de Deus. Não é circunstância, não é as ofensas, não é nada do que a gente vai viver que está ali, que é circunstancial, que determina o que Deus está estabelecendo sobre nós. Você está disposto a virar a página? Você está disposto a viver? Pai, eu declaro em nome de Jesus, agora toca as tuas filhas. Revela a elas, Senhor, em nome de Jesus, o lugar. Em nome de Jesus. O lugar da dor, é o lugar onde muitas ficaram aprisionadas, Pai, na dor, na dificuldade. Agora, revela a elas, Senhor, em nome de Jesus. Clame ao Pai. Clame ao Pai, queridos. Clame. Peça a Ele que te tire, peça a Ele que te cure, peça a Ele que te tire desse lugar agora. Você foi ofendida. Peça a Ele que te tire desse lugar agora. Decida virar a página, decida virar a página. Quem pode declarar algo que não veio do céu? Quem pode determinar algo que não veio do Pai? Lutamos com armas de fé.